Preste atenção, por favor. Não converse, não durma. Na segunda-feira passada, nós falamos sobre o reino de Deus, não foi isso? Falamos quem é Deus, o que tudo pode, o que não tem limites, o que pode agir qualquer hora, em qualquer lugar. E nós falamos sobre esse reino, como faz a diferença na nossa vida quando vivemos dentro do reino de Deus, não foi isso? Você que frequenta a Igreja Universal, você sabe que o nome da Igreja Universal é a Igreja Universal do Reino de Deus. Tem muita gente que só chegou na Universal e não se esforçou para entrar no reino. E as pessoas ficam perguntando: vem cá, como é que pode? Eu vejo tantos testemunhos e você está na Universal e não vence. É verdade, está na Universal, mas ainda falta entrar no reino de Deus. Não é que você não vai enfrentar lutas, você enfrenta, mas dentro do reino de Deus você enfrenta e você vence. Dentro do reino de Deus é Ele que te dirige, é Ele que governa a sua vida. E hoje eu quero que você aprenda com o pai na fé. Quem é o pai da fé? Abraão. Abraão é o pai da fé. Olha bem para mim, para você entender. Na Bíblia existiram muitos homens de fé, como hoje existem muitas pessoas de fé. Mas Abraão foi o pai, o único homem que Deus disse: olhai para ele, olhai para Abraão. Um homem que abaixo do Senhor Jesus é o nome mais respeitado nas maiores religiões do mundo. Abraão fez a diferença. E eu queria que você entendesse que fé é essa. Quais são as características dos filhos de Abraão? Por que eles fazem a diferença? Você sabe por que Abraão fez a diferença? Porque ele saiu do banco do motorista e deixou Deus dirigir a vida dele. Você sabe por que ele fez a diferença? Porque ele abraçou a fé nesse Deus e teve fé para crer no Deus que chamou ele, crendo que Deus ia cumprir tudo o que prometeu. Tudo. Ele foi um homem que passou por muitas coisas, e nós vamos ver algumas coisas que ele passou. Mas eu quero agora ir no início do chamado dele. Gênesis 12:1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. Primeira coisa que Deus se apresentou, aliás, primeira coisa que Deus pediu, sem nem se apresentar para ele, foi: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não se apresentou assim: Abraão, eu sou Deus, eu quero dizer que eu tenho um plano para você em tal lugar, você vai para essa terra. Deus não explicou nada. Deus só disse assim: ó, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu mostrarei. Essa palavra sai aqui no original é sai para melhor. Quando você ouve a voz de Deus e você sai do pecado, da mentira, do erro, da dúvida, e você vem para o reino de Deus, você ganha, sua vida muda. Você tem que ter fé para sair de tudo de errado. Você tem que ter fé para sair de tudo aquilo que não agrada a Deus. Se você quer que Deus governe a sua vida, se você quer entrar no reino de Deus, para Ele cuidar de você. E Ele mandou Abrão, na época não era Abraão, era Abrão. Ele mandou ele sair. No versículo 2 diz assim: olha a promessa de Deus: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei,
e engrandecerei o quê? O teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. Olha para mim, por favor. Você não vê Abraão querendo engrandecer o nome dele. Foi Deus que engrandeceu. Quando você é uma pessoa de fé, você não está preocupado com o seu nome, você quer glorificar o nome de Deus. E quando você ora, que você está em momentos difíceis, você fala: Deus, eu não quero envergonhar o teu nome. Meu Deus, isso aqui te envergonha. Meu Deus, me ajude a resolver isso, porque é o teu nome que vai ser glorificado. Eu quero dar testemunho para o Senhor ser exaltado. Então você se preocupa com o nome de Deus e Ele abençoa o seu nome. Abraão não pediu para ter um nome honrado, e até hoje se fala da fé de Abraão, e o nome dele é respeitado. Agora entenda, Deus disse para ele que ia fazer dele uma grande nação, ia engrandecer o nome, e ele seria uma bênção. Olha para mim, por favor. Quando você tem a fé de Abraão, você é uma bênção. Você não fica se humilhando para ninguém ficar com você. Quem se afasta de você perde. Quando Ló se afastou de Abraão, quem perdeu foi Ló, não foi Abraão. Ló perdeu. Quando você é uma pessoa de fé, você não fica se humilhando para ninguém. Quem quiser ir, você deixa embora. Vá com Deus. E Deus, seja um funcionário que tenha muitas responsabilidades na sua empresa ou poucas responsabilidades, Deus envia melhores. Quem quiser te deixar, você deixe com Deus. Você segue com o seu Deus, porque você crê que Ele vai suprir suas necessidades. Quando você se vê como a própria bênção, não existe lugar para você. Geograficamente você não está preocupado. Você não fica aqui: poxa, no Brasil está tão difícil, eu vou para um país de primeiro mundo, eu vou para outro lugar. Você não fica inquieto. Você sabe que não existe dificuldade para Deus te abençoar em nenhum lugar, porque em todos os lugares tem céu, e o céu está aberto para você. Se Deus te der uma direção para mudar de lugar, para mudar de cidade, para mudar de país, para mudar de profissão, você faz em obediência a Deus, não por inquietação sua. Eu estou triste porque eu estou aqui, eu quero ir para outro lugar, e até agora não saiu visto, e até agora não aconteceu. Você tem paz. Quando Deus governa a sua vida, você tem o quê? Paz aonde você está, porque você sabe que você vai vencer. Por isso que Ele falou para Ló: escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu não estou preocupado com o lugar, porque Deus me abençoa em qualquer lugar. Está dando para você entender? Então quando você é mandado embora, quando você tem que recomeçar, você não tem medo, porque você sabe que Deus é com você. Agora olha o versículo 3. Diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não, olha aqui, ó. Se você tem a fé de Abraão, você não amaldiçoa ninguém. E quando você vê alguém que te fez mal se dando mal, porque Deus te protege, o que mandam de ruim para você bate e volta. E quando você vê alguém sofrendo porque plantou o que não presta, você sente compaixão e você ora. Você não se alegra não, mas você sabe que quem te abençoa é abençoado, quem te amaldiçoa é amaldiçoado, porque você é a própria bênção. Quando a pessoa tem mal na vida dela, preste atenção nisso. Você pode colocar o dinheiro que for nela, você pode investir o que for nela, você pode tentar ajudar, vai tudo por água abaixo, mas você não consegue ajudar uma pessoa que tem um mal. Você perde, você se endivida, você vê que tudo que você investiu foi em vão, porque tem um mal agindo na vida da pessoa. Quando a pessoa tem um mal é assim. Quando a pessoa tem Deus, quem ajuda ela é abençoado. Quando a pessoa é a própria bênção, ela não tem medo
de inveja, ela não tem medo de ameaça, porque ela sabe que maldição sem causa não pega. Ela não tem medo de nenhuma palavra negativa. Pelo contrário, ela sabe que o Deus dela é transformador, transforma maldição em bênçãos, transformou a água em vinho, é transformador. Então ela crê que ela é blindada, ela crê que o mal pode vir de um lado, do outro, não importa, ela está protegida, porque Deus abençoa ela. Agora, vamos entender, preste bastante atenção, aí atrás, ninguém conversa, por favor, preste bastante atenção, aí atrás, para que não tire a atenção de ninguém, por favor, vamos usar inteligência. Você não vê uma pessoa que tem a fé de Abraão entrando em desespero. Você não vê a pessoa dizendo: não aguento mais, está muito difícil, eu vou jogar a toalha, não adianta eu lutar. Você não vê isso saindo da boca de uma pessoa que é da fé. Não é que ela vive no mundo da fantasia, ela encara a realidade dela, mas ela tem certeza que Deus vai abençoar. Ela pode até dizer assim: está uma guerra, mas eu vou vencer. Não está fácil não, mas Deus é comigo. Olha, estou enfrentando a dureza, mas tenho certeza que vai terminar tudo bem. Ela é realista. Ela sabe o que ela está encarando, o que ela está vivendo. Não é um momento fácil, é um momento delicado, é um momento pesado, mas ela tem certeza no Deus que ela crê, no Deus que chamou ela. Ela crê nessa palavra, ela sabe que vai dar tudo certo. A fé dela é muito segura, muito segura. Ela está apoiada 100% na palavra de Deus. Você sabe como é que Abraão terminou? Abra aí em Gênesis 24:1. Põe um pouquinho para frente. 24:1. E era Abraão já o quê? Velho e adiantado em idade, e morreu sofrendo. Foi não? O que é que diz aí? E o Senhor havia abençoado a Abraão em quê? Em tudo. Olha para mim aqui para você entender. Quando você tem a fé de Abraão, você enfrenta muitas provas. Prova é diferente de tentação. Tentação vem para nos derrubar. Tentação vem para tirar nossa salvação. Tentação vem para nos afastar de Deus. É diferente. Prova vem para fortalecer a nossa fé. Quem é da fé vive de fé em fé, e cada luta que enfrenta fica mais forte, e cada luta que enfrenta fica mais confiante. Quem é da fé, quem vive a fé, enfrenta muitas lutas, e cada hora a prova é maior. Mas a pessoa crê que Deus é com ela, e ela é aprovada em cada prova que ela enfrenta. Você tem sido aprovado nas suas provas? Ou você tem reclamado? Ou você tem murmurado? Eu pergunto para você: Abraão teve fraqueza? Teve. Qual a pessoa de fé que não teve fraquezas? Agora aprenda uma coisa: uma pessoa de fé, você vê ela sempre forte, você fica admirado quando você vê ela mal, porque não é normal ver ela para baixo, desanimada. Pode acontecer de em determinado dia ela ter fraquejado, ela não está bem, pode acontecer, mas é uma coisa rara. Você vê fraquezas na história de Abraão, mas você não vê ele fraco o tempo inteiro. Ele era uma pessoa forte, teve fraquezas, mas ele era uma pessoa de fé, o pai na fé. Diferente da pessoa que não é da fé. Pessoa que não é da fé é negativa, ela vive para baixo. Quando você vê ela animada, você até se assusta. Fulana falando dessa maneira hoje? Fulano dizendo que vai dar tudo certo? Isso é milagre, hein?
porque não é comum você ver certas pessoas na fé. Você vê de vez em quando alegre, de vez em quando ela falando algumas coisinhas, mas daqui a pouco murcha de novo. É diferente de uma pessoa que é da fé. Ela é da fé, então ela pode ter momentos de fraquezas, mas na maioria das vezes você vê ela firme. E vou dizer mais: ele enfrentou uma luta, Abraão enfrentou uma luta para resgatar Ló, que ele pegou 318 homens nascidos na casa dele e foi enfrentar 4 nações que tinham vencido 5. Quando você tem a fé de Abraão, você tem certeza que você vence lutas sem ter condições. Você enfrenta desafios sem recursos. Você enfrenta lutas gigantes sem ter recursos, sem ter condições, sem ter estrutura. Mas o seu Deus te dá vitória, porque Ele sabe que você crê nele. Tem um versículo de Deuteronômio 38, 29. Coloque aí para mim, por favor, esse versículo. Leia na tela comigo aí. Leia alto. Quem dera eles fossem o quê? Sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu atento para o fim dele. Terminou bem. Ele terminou bem, porque ele era amigo de Deus. Você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Você tem que decidir quem você quer. Se você quer Deus, tem que ser amigo de Deus, e tem que abrir mão de tudo de errado, para que Ele seja com você. Abraão era amigo de Deus, e terminou bem, termina bem, acaba bem. Quando você confia em Deus, quando você exercita a sua fé na palavra de Deus, acaba bem. Não importa o tamanho das lutas, das dificuldades, são muitas, mas todas acabam com vitórias. É diferente. Atente para o fim. Tem um versículo de Gênesis que mostra o quanto ele era atrevido, né? Coloca aí para mim, por favor, esse versículo que diz assim, olha só, o quanto ele era atrevido. Gênesis 18, 27. O que é que diz aí? E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Atrevimento. Quem tem a fé, olha bem para mim agora, quem tem a fé de Abraão é atrevido, atrevido na fé. A Igreja Universal é atrevida? Ela é. Fala que ela não consegue alguma coisa para você ver. Ah, não tem condições. Tem sim. Ah, não tem condições sim. Nós somos atrevidos. Abraão era atrevido. Quando você tem a fé de Abraão, você não é tímido não. Você é atrevido. Deus te dá coragem, Deus te dá ousadia. Tem coisas que você conquistou que você fica assim, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Eu nem pensei, quando eu vi já estava feito. Porque ele faz você ser atrevido, Ele faz você ser corajoso, Ele te dá ousadia na fé para você tomar certas atitudes. A Bíblia manda nós olharmos para Abraão, que você tem essa fé de Abraão, essa fé para sair da dúvida, do medo, da insegurança. Hoje eu vi um homem dar testemunho aqui maravilhoso, porque ele era um bom profissional, mas era tímido, inseguro. E ele disse, eu comecei a vir segunda-feira, a insegurança saiu, montei minha empresa, comecei a fechar contrato, as pessoas gostaram dos serviços e foram divulgando, estou arrebentando hoje. Começou a ser atrevido. Teve um testemunho que vocês vão ver, foi gravado o testemunho de um homem que já estava há muito tempo na igreja, mas não saía da vida errada. E o sonho dele era ajudar a mãe dele, mas ele perdeu tudo e foi morar de favor na casa da mãe dele. Ele tinha um sonho de ajudar a mãe, e era a mãe sem condição nenhuma que estava ajudando ele. Mas ele acordou, a ficha caiu, e ele saiu da vida errada, e ele entrou no reino de Deus. Agora está arrebentando e está ajudando a família toda. Quando você é uma pessoa que tem a fé de Abraão, quando você tem a fé de Abraão,
você tem uma convicção tão grande. Podem falar o que for, você não dá ouvidos para ninguém. A palavra que tem peso na sua vida é de Deus. A sua ligação com Deus é tão forte que é maior do que qualquer laço familiar, do que qualquer laço com qualquer pessoa. A fé de Abraão era uma fé tão firme que ele não tubiou, ele não balançou, nem quando Deus colocou o filho dele à prova. Ele mostrou para Deus que a ligação dele com Deus era maior do que a ligação dele com qualquer pessoa. Quando você tem a fé de Abraão, pessoas da sua família não entendem, criticam, mas com o tempo chegam à conclusão que você estava certo. Quando você tem a fé de Abraão, você glorifica a Deus, sua vida muda, floresce, nem que seja no deserto. No deserto, pode estar todo mundo contra, Deus é a seu favor e você vence. E você não quer nada de ninguém não, tá? Porque quando o rei de Sodoma veio oferecer para ele, dizendo assim, ó, fica com os bens e me dá os homens, ele levantou as mãos, falou, não quero nada seu, para que você não jogue na minha cara. Ele sabia que o rei de Sodoma representava a presença do mal, do pecado, do erro. Ele disse, eu não quero nada sujo, eu não quero nada errado, eu não quero nada seu, porque o que eu quero vai vir de Deus. A fé de Abraão é uma fé que respeita o tempo de Deus. A vida de Abraão nunca foi fácil, e a vida de quem tem a fé de Abraão nunca é fácil. E a pessoa respeita o tempo de Deus. Na vida dele foi tudo no tempo de Deus e do jeito de Deus. Então na sua vida vai ser tudo do jeito de Deus, no tempo de Deus. Então o tempo não vai te enfraquecer, as lutas não vão te distanciar de Deus. Pelo contrário, você sabe que o que Deus vai fazer é grande, e você espera Ele agir na hora certa, porque Ele é Deus. Amém? Não tem desespero. Estou na luta, mas Deus é comigo. Diga, está uma guerra, mas Deus é comigo. Diga, não está fácil. Fique em pé e diga, mas eu vou vencer, porque o Deus de Abraão é comigo.